E hoje nós vamos falar sobre os tipos de fundos. Então, existe alguns tipos de fundos imobiliários a qual a gente precisa conhecer. Então, essa é a nossa aula aí sobre o tópico conhecendo os fundos imobiliários. Vamos tentar conhecer mais aprofundado aí conceitos mais técnicos sobre os fundos imobiliários, para então, na hora de conseguir analisar um fundo imobiliário, a gente conseguir analisar com sucesso e, posteriormente, selecionar os melhores fundos para montar uma carteira de investimentos aí conforme o objetivo do investidor, ok? Então, inicialmente, vamos começar aqui entendendo sobre os tipos de fundos imobiliários que nós temos. O primeiro deles, o mais tradicional, é os fundos de tijolos, que são chamados aí de fundos de renda, né? O que seriam os fundos de tijolos? Possui ativo que gera renda a partir de um imóvel físico. Então veja, ele é muito parecido com investir em imóveis físico, né? Eu digo assim, você investir com pessoa física e não utilizando um fundo de investimento imobiliário, né? Então ele é muito parecido. Então, os fundos de tijolos, a característica deles é o quê? É você ter o imóvel, tá lá ganhando os rendimentos, é feito ali o balanço para verificar o lucro deste fundo e aí sim distribuir para os cotistas desse fundo. Então eu, como cotista, vou ganhar uma parcela do lucro desse fundo imobiliário através do recebimento dos aluguéis que esse fundo imobiliário teve lá dos seus inquilinos, ok? Então o fundo de tijolo ele é muito parecido com você ter um imóvel aqui alugado. Faz essa analogia ali, é basicamente a mesma coisa. Só que a grande diferença aqui é que geralmente a gente não está falando de um apartamento, né? Enfim, não é algo nesse porte. A gente está falando aqui de um andar inteiro, alugado para uma grande empresa, alugado lá para o Google, para uma grande empresa de investimentos, enfim. Geralmente são grandes empreendimentos, não são empreendimentos ali na casa de 100 mil, 400 mil reais, 500 mil reais. Não, aqui a brincadeira começa na casa dos milhões para cima, né? Chegando a bilhões de reais. Então, é algo muito grandioso. E a estratégia aqui é a seguinte, esses tipos de fundos, por característica deles, né, os fundos de tijolos, eles investem na construção e aquisição de imóveis. Então, muitas vezes, eles estão enxergando uma boa oportunidade, eles vão lá, compram o terreno, constrói o imóvel lá para no futuro ganhar renda com isso e distribuir para os cotistas. Tá? Da mesma forma que eles podem enxergar uma oportunidade através da aquisição, né? A vantagem da aquisição é que o imóvel já está feito. Né? Então, às vezes sai mais barato você comprar um terreno e construir, na maioria das vezes sim. No entanto, a aquisição ela já te traz a renda já no primeiro mês. Você já compra, né? O imóvel já está pronto, às vezes faz uma reforma ali que vai levar alguns meses e logo em seguida já está pronto para ser alugado, diferentemente de uma construção que pode levar 2 anos, 4 anos, até mesmo 5 anos aí para concluir uma construção de grande porte. Né? Então olha o tempo que você vai ficar sem receber um retorno. Então também tem isso que é dosado ali pela equipe de gestão, ok? O tipo de fundo mais tangível, como assim um tipo de fundo mais tangível? É aquilo que eu já comentei, tangível no sentido de você conseguir enxergar isso. Então veja como que é fácil da gente enxergar um fundo de tijolo. Porque na prática muita gente já faz isso como pessoa física, né? Com certeza você conhece algumas pessoas que têm, talvez até mesmo você, tem algum imóvel que está sendo alugado por uma pessoa e está recebendo os aluguéis mensais desse imóvel, né? Então isso seria tangível, a gente consegue enxergar isso. Eu consigo enxergar alguém lá tendo imóvel e conseguindo receber esse aluguel. Né? Isso é uma coisa tangível. Por exemplo, uma coisa que não é tangível, você talvez imaginar algo celular. Né? Imagine lá como que um vírus ele se desenvolve dentro do seu corpo. Né? Talvez isso não é tão tangível, você tem que ter uma imaginação boa, porque a gente não consegue pegar um pedaço aqui, fazer um corte no meu braço e ver o vírus lá andando aqui no meu corpo. A gente não consegue ver isso. Né? Então a gente tem uma dificuldade maior. Então isso que seria o tangível. E por que esse fundo
ele é o mais tangível, justamente por isso, porque ele é o mais parecido com o que acontece, do que a gente conhece, uma pessoa que não conhece de investimentos, mas o que ela conhece de renda através de imóveis, por isso que é mais tangível. Se pergunta para alguém, pergunta lá para alguém que nunca ouviu falar de investimentos, um cara do interior, por exemplo, que nem investe, você pergunta para ele, como que uma pessoa pode ganhar dinheiro com imóveis, né? Uma renda mensal. Ela vai falar, ela compra um imóvel e aluga. Então veja, todo mundo conhece isso, né? Então por isso que é tangível. E aí, por outro lado, agora já é um fundo não tão tangível assim, né? Mais difícil da gente enxergar, mas por isso que a gente tem essa aula aqui para explicar, para deixar claro, são os fundos de papéis, né? Que eles recebem muitas vezes ali o nome de fundos de recebíveis, ok? O que seria isso? São fundos imobiliários que investem em títulos de renda fixa associado ao mercado imobiliário, tá? Que seria uma CRI ou LCI. O que acontece aqui é algo muito interessante, beleza? Deixa eu tentar explicar aqui para ficar mais palpável, ficar mais que vocês consigam entender um pouco melhor isso. O que acontece? O que seria um CRI, por exemplo, né? O que seria o CRI? Eu vou fazer um parênteses aqui, levando isso para o CRI. Imagine lá uma empresa, vamos pensar o seguinte, ó, uma empresa, ela construiu, ela tem um imóvel para alugar, beleza? Uma empresa, ela tem um imóvel para alugar, tá? E esse aluguel, ele é um contrato de 5 anos. Então, uma empresa, né, aqui é a empresa A. A empresa B, né, imagine o seguinte aqui, uma construtora, tá? Uma construtora. Então, uma consultora A, né, está alugando aqui para uma empresa de investimentos, né, um banco. Esse banco, ele está ocupando o lugar aqui e esse banco gostou muito do local. Então ele fala, vou fazer um contrato aqui, um contrato de 10 anos, beleza? Então o banco, ele fechou um contrato com essa construtora aqui, de 10 anos ele vai ficar ocupando esse imóvel dessa construtora, dessa empresa imobiliária, né? E o que acontece? Essa empresa imobiliária, ela pensa o seguinte, olha, eu tenho a minha receita previsível nos próximos 10 anos. Só que, se eu tivesse todo esse dinheiro agora comigo, como que eu sou uma construtora, eu consigo comprar o terreno do lado e construir um prédio e já ganhar mais dinheiro, só que eu não tenho esse dinheiro. Como que eu posso fazer? Eu posso antecipar o recebimento dos aluguéis. Aí entra uma empresa, uma securitizadora. A securitizadora, ela emite um CRI, né? Que nós, investidores, a gente consegue até comprar isso através da renda fixa, né? Então, o CRI seria basicamente isso que eu estou comentando. Então, a securitizadora, ela faz o seguinte, olha, eu vou assumir a responsabilidade da empresa, do banco, tá? Então, eu vou receber o aluguel dos bancos, a securitizadora fala. Eu vou receber esses aluguéis aqui, tá? Por outro lado, eu vou te dar o valor agora, eu vou te dar o valor à vista. Só que, claro, que eu tenho que ganhar com isso. Então, vamos supor que todos os aluguéis dariam R$1 milhão no decorrer desses 10 anos. Vamos supor, tá? A securitizadora fala, olha, eu vou ficar com esses R$1 milhão, mas eu vou te entregar 700 mil agora. Esses 300 mil eu vou ficar comigo, que é o risco, né? E o custo-oportunidade também, que eu vou ter que te entregar esse dinheiro agora, que poderia estar sendo rentabilizado. Então, existe um acordo ali, né? Eles vão e fecham esse acordo. Então, a construtora se deu bem, porque ela já recebeu todo o dinheiro à vista, e se o banco não pagar, não é problema dela. A securitizadora já pagou ela, né? Então, a construtora já se livrou desse risco, beleza? E a construtora pode fazer os seus negócios, certo? E a securitizadora, ela está com risco alto, porque ela tem 10 anos de recebimento. O que ela faz? Ela vai tentar ganhar dinheiro agora, né? Como que ela faz isso? Ela emite um CRI. E aí eu consigo ir lá e comprar um CRI. Um fundo imobiliário, ele pode ter acesso a CRIs para um público mais específico, um investidor qualificado, uma pessoa que tem que ter 1 milhão ou 10 milhões para investir. Então, um fundo imobiliário, ele consegue comprar esse CRI, certo? E aí, o que seria isso? Em vez aí o que a securitizadora faz? Ela repassa essa dívida para os outros. Né? Em vez dela ficar com essa dívida inteira, ficar recebendo todo mês o dinheiro lá do banco que está pagando aluguel, ela repassa para vários investidores. Né? E aí, a pessoa como investidor, ela está recebendo por mês esse dinheiro. Olha que interessante isso. Né? É o que acontece com os fundos de papéis. E aí que vem o nome de papel. Faz sentido agora, né? Porque não é um fundo imobiliário físico, é um fundo imobiliário que está recebendo um dinheiro que existe de verdade, um imóvel que existe de verdade, uma dívida que existe de verdade, só que
esse fundo imobiliário, ele comprou uma dívida, né? Ele está recebendo lá referente a uma dívida, né? Um aluguel que uma pessoa está pagando para alguém e esse alguém está pagando para você. É como se fosse isso, entende? Então é uma bagunça, né? Olha a explicação do fundo de papel para o fundo de tijolo. É muito mais complexo o fundo de papel, né? Logo, a gente já de esperar o seguinte: o risco é maior. O risco é maior, deve estar anotado aqui, né? Não investe em imóveis físicos, que eu já comentei. Opa, não está anotado. Mas enfim, o risco é maior, tá? Então já deixa anotado aí, né? O risco é maior desses fundos de papéis, porque eles estão comprando dívidas e há o risco de crédito ali, né? Há o risco de você não receber esse valor. Há o risco lá do banco deixar de pagar e você deixar de receber. Claro que isso tem todos os tipos de garantias que são feitas, tanto o banco com a securitizadora, tanto a securitizadora com você que está comprando esse CRI dela, né? Então eu, como investidor, eu posso acessar minha plataforma de investimentos e comprar títulos de renda fixa, CRI, LCI e outros produtos de renda fixa, como Tesouro Direto, né, eu posso comprar um Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, posso comprar vários outros produtos, né, letras do agronegócio também, enfim, vários outros produtos, tá? Em vez de você, às vezes, ir lá e ficar escolhendo os melhores, às vezes você nem tem acesso a certas oportunidades. E um fundo de investimentos tem. Por quê? Porque ele é muito grande. Né? É a mesma coisa eu querer comprar um terreno aqui para construir um shopping, né? Eu não tenho lá 5 milhões de reais para comprar um terreno desse, mas um fundo imobiliário tem. Ele tem lá no caixa 100 milhões de reais, ele pode comprar isso e já dá entrada até na construção do shopping e depois levantar mais capital para concluir a construção de um shopping, por exemplo. Então, um fundo imobiliário ele tem porte para isso, certo? Nós não. A maioria das pessoas não, pelo menos, né, eu não teria essa condição, né, mas pode ser que tenha alguém aí, um investidor, pessoa física, que tem lá 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão de reais para investir. São poucas pessoas? São, mas algumas possuem esse capital. Geralmente a maioria das pessoas não, no mínimo 99,9% da população não. Então uma forma dela ter acesso a esse tipo de investimentos, elas podem investir em fundos imobiliários de papéis. Só que tem atenção a isso. Geralmente a gente vai observar, a rentabilidade é um pouco maior desses fundos, mas por outro lado, o risco também é maior, tá? Ele tem uma volatilidade maior também na sua rentabilidade. Você vê um fundo de tijolo, os rendimentos eles são muito constantes, né? Um fundo de papel, ele oscila muito a rentabilidade. Então a gente tem que ter atenção com isso, com os nossos objetivos, né? Então, vale destacar essas diferenças aqui, beleza? E aí nós temos um fundo que ele é muito interessante, fundos de fundo, chamados famosos FOFs, né? Então, o que seriam os FOFs? Os FOFs, eles são fundos que investem em outros fundos. Pegaram a ideia? Eu como investidor, vamos pensar o seguinte, eu como investidor tenho que analisar vários fundos, beleza? Eu tenho que analisar vários fundos. E aí eu vou escolher um fundo lá de logística, um de shopping, um de não sei o que lá, enfim, estou escolhendo vários fundos lá para ter 10 fundos imobiliários na minha carteira de investimentos, tá bem diversificado. Só que aí você pensa, caramba, eu não sou um bom investidor, eu não estou muito seguro. Uma alternativa é você pagar alguém para fazer isso para você, né? Então, olha só, tem um gestor. Quando eu invisto em um fundo imobiliário, eu tô colocando o meu dinheiro na mão desse gestor. E esse gestor, ele tem vários imóveis aqui embaixo que ele está gerindo. Então, eu estou confiando na gestão dele. Só que você quer ter vários fundos. O que você faz? Você pode comprar um fundo imobiliário que compra cotas de fundos imobiliários, né? São fundos imobiliários que compram cotas de fundos imobiliários. Então, isso que são fundos de fundos. É um pacote. Então, você vai lá, compra a cota de um FOFs, um fundo de fundo, beleza? Um fundo de fundo. E esse gestor aqui desse fundo imobiliário, ele está comprando cotas de vários fundos. Então, às vezes, você compra um único produto e dentro desse único produto tem vários outros produtos. Isso eu faço uma analogia a uma cesta básica. Quando você compra uma cesta básica, né, você está comprando um produto, é uma cesta básica, né? Mas quando você abre a cesta básica, você tem vários produtos lá dentro, ok? Então é como assim, eu estou com fome, eu não sei o que comer, eu vou comprar uma cesta básica. Aí lá tem vários itens lá e você escolhe o que você quer comer, ok? É mais ou menos como se fosse isso, beleza? É interessantíssimo para iniciantes pela diversificação. Então, às vezes, você está preocupado em escolher os melhores fundos, você não sabe se é o momento correto, porque além de você encontrar um bom fundo, será que ele não está caro? Ele está barato?
ou está caro? Não adianta você comprar algo bom muito caro. Né? Não adianta você ir no supermercado agora sabendo que uma picanha custa R$100 o quilo e pagar R$200 nela. Pô, é picanha, é uma carne boa, mas pô, eu paguei R$200 nessa picanha, né? Sendo que essa mesma picanha dessa mesma marca, ela é vendida a R$100, eu fiz um péssimo negócio. E da mesma forma, se você comprasse essa mesma picanha a R$70, né, 30% mais barato do que o preço normal dela, você está fazendo um bom negócio. Então, muitas vezes o investidor comum, a gente vai aprender a fazer tudo isso no decorrer deste curso. Mas o investidor comum, muitas vezes, ele não sabe fazer isso. Então, às vezes, ele investir em FOFs é uma alternativa interessante, porque vai ter alguém fazendo isso. Como que tem alguém fazendo isso, a gente também vai pagar taxas, né? Deixa eu ver se está anotado aqui. Aí está anotado, ó, cobrança de taxa adicional. Então, essa é uma desvantagem. Só que essa desvantagem, às vezes, ela compensa a sua falta de conhecimento. Né? Se você tem um baixo conhecimento, o legal é olhar a rentabilidade histórica desses FOFs, para ver se pelo menos eles batem o benchmark. Né? O benchmark dos fundos imobiliários é o índice IFIX. Né? O índice IFIX é como se fosse um pacote lá que mede, é um termômetro dos fundos imobiliários. Ele tem como se fosse uma composição de vários fundos imobiliários e ele avança, ele desce, sobe conforme as cotações dos fundos imobiliários que compõem esse índice FIX. Então, se os FOFs estão batendo os melhores fundos imobiliários ou a média do mercado, que seria o IFIX, é um bom termômetro para dizer que o gestor ele está sabendo comprar bons fundos imobiliários. Então, às vezes, vale a pena você pagar um pouco a mais para ele fazer isso para você. Né? É como assim, eu sei lavar o meu carro, mas eu ganho mais dinheiro trabalhando nas minhas coisas. Então, para que eu vou perder ali 3 horas do meu dia para lavar o meu carro? Eu vou pagar ali alguém que lava melhor do que eu, né? E eu ainda assim vou ter o meu tempo livre para ganhar dinheiro na minha atividade. É como se fosse isso, você está terceirizando um trabalho a qual você poderia fazer, ok? Nem sempre é ruim. Você paga uma taxa? Paga, mas nem sempre é ruim, né? Às vezes é bom, dependendo da pessoa, isso é muito bom. E nós temos também os fundos de desenvolvimento. A gente tem 4 classificações de fundos. Esse aqui, ele é presente aqui no Brasil, mas ele é mais comum no exterior, tá? No Brasil ele está em desenvolvimento ainda. Os fundos imobiliários no Brasil eles são muito novos. Comparado aí ao mercado de capitais, mercado de ações, o fundo imobiliário ele é muito novo, tá? Ele tem poucos anos de vivência aqui, aberto na Bolsa de Valores, onde a gente pode comprar, tá? Então ele ainda está em desenvolvimento, beleza? Né? Os fundos imobiliários de modo geral, não esse fundo específico aqui, mas os fundos imobiliários eles estão se desenvolvendo aqui no Brasil, é muito novo, certo? Muita coisa deve mudar nos próximos anos, muita coisa deve melhorar também. Mudanças são boas, geralmente vem para ajudar nós investidores, na maioria das vezes é para tentar proteger nós investidores de não meter uma furada, porque pode entrar alguém querendo aplicar algum certo tipo de golpe, monta um fundo imobiliário hipotético lá que não existe, capta dinheiro e some com o dinheiro de todo mundo. Então por isso que é bom ter a legislação que vai ter alguém fiscalizando para não acontecer isso. É isso que eu acabei de comentar, para não acontecer. Você saber que eu estou investindo em um fundo e eu vou ter retornos com isso, tá? Mas enfim, o que seria o fundo de desenvolvimento? Ele investe em projetos imobiliários com objetivo de venda ou arrendamento dos imóveis prontos. Então, por isso que recebe o nome de desenvolvimento. Então, veja, são projetos imobiliários com objetivo de venda. Ele já está ali montando aquilo, já pensando em vender. Né? Ou já pensando no arrendamento desses imóveis prontos. Então, é algo que é um projeto que começa ali do zero. Né? E é muito semelhante a uma empresa de construção civil. Certo? Uma empresa de construção civil faz basicamente isso. Certo? Só que aqui é você tendo acesso a isso. Você vai conseguir ganhar um pouco desse lucro. E como que a gente trabalha de ponta a ponta, o risco é maior. Porque você tem o risco da construção. Construção a gente sabe. Vamos entregar a sua casa daqui a 6 meses. Você já viu alguma promessa dessa ser cumprida? É no mínimo o dobro de tempo. Né? O orçamento foge, vamos gastar aqui 100 mil reais na reforma da sua casa. Aí gasta 150, gasta 200, gasta 300. Né? Então tem todo esse risco. Tem um risco embutido ali de um tempo maior de entrega, você tem um risco embutido de fugir do orçamento. Então o risco dos fundos de desenvolvimento é grande, é alto. Tá? Já deixei aqui anotado, risco maiores devido à construção e venda. Né? O legal deles é que ele possui o que a gente chama de RMG, que é a renda mínima garantida. O que seria a renda mínima garantida? Então, por exemplo, eu vou construir aqui, tá? Eu vou construir
e vai vir uma rede de supermercado grande. Eu já fechei contrato com ela. Então, durante a construção, essa rede de supermercado, ela já vai me pagar um pouco de aluguel. Ela já vai me pagar ali, ela vai me pagar, sei lá, 70% do preço do aluguel, por exemplo. Ou depende do contrato, né? Eu estou falando aqui um caso hipotético, né? Mas ela pode até pagar o aluguel cheio ali, por exemplo, que ela iria pagar para garantir que ela vai ficar com aquele imóvel lá e, obviamente, vai fazer um contrato de 10, 20 anos, né? Um contrato atípico ali de longuíssimo prazo, né? Então, para quem está construindo, às vezes ela já está ganhando ali dinheiro durante a construção. Isso é muito legal, é a renda mínima garantida. E ao mesmo tempo, há outros fundos, por exemplo, fundos de tijolos, que constroem, eu já vi muito disso, constroem um galpão logístico e durante a fase de construção, antes da empresa, porque ela constrói um galpão específico para uma empresa, sei lá, para a Volks. E antes da Volks, desse galpão terminar e a Volks começar suas atividades, a Volks já começa a pagar essa empresa, né, que é uma garantia que de fato ela vai ficar com o imóvel. Imagina, eu vou construir e não tem contrato, não vou ganhar dinheiro com isso. Então, por isso que às vezes tem muito disso, de renda mínima garantida nesses tipos de empreendimentos. Porque geralmente são empreendimentos caros, tá? Não imagina que é comprar um apartamento, né? Às vezes você pensa, pô, mas um apartamento é caro, o apartamento aqui na minha cidade é R$500 mil. Não, aqui a gente está falando de uma construção muito grande, que vai gastar lá 100 milhões de reais, às vezes muito mais do que isso, tá? E aí o que acontece? Como que o risco é muito alto, tá? Ele possui ali um prazo determinado, né? Para acontecer isso, o risco é muito alto, tem a construção, tem a compra do imóvel, tem a venda do imóvel, tem várias coisas que deixam o risco muito maior, né? Diferentemente de um fundo imobiliário tradicional, que às vezes ele tem um imóvel, ele não quer fazer nada com esse imóvel, só quer ganhar dinheiro, só quer receber aluguéis, só isso. Você já compra cotas desse fundo sabendo que ele tem esse imóvel, ele tem aquele lá, e está ganhando renda com isso. Aqui não, aqui às vezes você vai investir num fundo que você nem sabe o que ele vai comprar, né? E por isso que ele é destinado a investidores qualificados. Investidores qualificados são pessoas que têm pelo menos R$1 milhão investidos e declarados que possuem esses R$1 milhão investidos. Atestado a punho ali essa informação. Então não é para qualquer tipo de investidor esses tipos de fundos que eu acabei de citar aqui agora. O fundo de desenvolvimento. Os demais aqui pode ter essas restrições, mas a maioria está aberto aí para qualquer tipo de investidor, ok? Então, quanto aos tipos de fundos imobiliários, a gente tem esses 4 tipos de fundos imobiliários. Geralmente nós trabalhamos aqui com os 2 primeiros, beleza? A gente procura ali, na maioria das vezes, os fundos de tijolos, ter um pouco de fundos de papéis, visto que a rentabilidade é um pouco maior, só que como que o risco é maior, ter uma dosagem controlada, não ter muitos, né? E também os fundos de fundos, especialmente para quem é iniciante no assunto, ok? Então é isso. Espero você na nossa próxima aula. Até mais.